Bom, vamos lá. Hoje, né, a nossa live vai ser eu vou responder perguntas que você me mandou no direct, mandou na caixinha de perguntas sobre alinhamento financeiro, tá? Então fica comigo até o final, porque tem assim perguntas incríveis. Então eu vou responder as perguntas sobre educação financeira. Oi Marilza, seja bem-vinda. E aí são perguntas muito interessantes. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este grande movimento de alinhamento financeiro. E olha só, quero te pedir um favor. Manda convide mais pessoas para este grande movimento de alinhamento financeiro. Se você conhece alguém que está precisando se organizar financeiramente, convida, manda esse aviãozinho aí, ó. E principalmente para quem tá com aquela luzinha verde lá, ó. Por quê? Porque ela vai estar online e aí ela vai vir mais rápido para live. Então, você conhece alguém que está precisando organizar financeiramente? Manda essa live, manda o convite para todo mundo que você conhece, tá? Então, olha só, vou começar com a primeira pergunta que me fizeram no direct ou na caixinha. A pergunta é: como não desistir de organizar a minha vida financeira? E parece que não, mas assim, é muito comum, tá? As pessoas começarem a organizar financeiramente e desistirem. Isso é muito comum, tá? É mais comum do que você possa imaginar. Então, né, você que mandou essa pergunta, tá? Saiba que isso é muito comum. Então, eu vou dar umas dicas aqui de como que você vai fazer, que vai te ajudar a não desistir mais da tua organização financeira. Então, olha só, pega um lápis, uma caneta, um papel e anota. Tudo aquilo que a gente anota, tá? O nosso cérebro, ele entende que aquilo é importante, tá bom? Então, anota. Então, a primeira dica para você não desistir de organizar a sua vida financeira. Então, a primeira dica é: não espere resultados em curto prazo. Por vezes, você desiste porque quer resultado em curto prazo. Você quer que a sua vida financeira se organize no primeiro dia que você começou, ou no primeiro mês. Só que você se esquece o quanto tempo demorou para a sua vida financeira estar essa bagunça. Foi da noite para o dia? Comenta aqui se foi da noite para o dia essa desordem. Você dormiu ontem com a sua vida financeira em ordem e quando acordou hoje, a sua vida financeira estava toda desorganizada? Foi assim que aconteceu? A sua desordem financeira aconteceu da noite para o dia? Diz aí se é assim que funciona.
Claro que não. Então, da mesma forma que a sua desordem financeira não aconteceu da noite para o dia, a sua organização financeira também não acontecerá da noite para o dia. Você precisa entender que existe um processo para você organizar a sua vida financeira. E que esse processo demanda o TED que eu falo. O que é TED? Demanda tempo, T de tempo, E de energia e D de disciplina. Tá? Então, vai demandar o TED, tempo, energia e disciplina. Então, a dica é: tenha paciência com o processo. Tem um princípio milenar que retrata bem isso, que diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Provérbios 16, 32. Você está sendo guerreiro nas suas finanças. O que isso quer dizer? Você está querendo sair tentando lutar todas as guerras financeiras. E aí você se perde. Só que eu preciso te dizer uma coisa. Se você luta todas as guerras ao mesmo tempo, presta atenção nisso. Você não luta guerra nenhuma direito. Então, o que é que você tem que fazer para não desistir? Tenha paciência com o processo. Tá? Então, comece pelo simples. Porque às vezes aqui também é onde você se perde, você desanima, porque você quer lutar todas as guerras, você quer resolver tudo de uma vez. E lembra dessa frase: se você luta todas as guerras, você não luta guerra nenhuma direito. Então, comece com o simples. Fica a dica para você não desistir. Faça o simples, porque o simples sempre dá certo. E o que é o simples? Comece fazendo sua lista de compras. Fique bom em fazer lista de compras, por exemplo. E aí depois passa para a próxima etapa, né? Começa a definir o valor para os seus gastos. Tá? Então, a dica para você não desistir são 2 S's. 2 S's. Faça o simples e sempre. Tá? Anota isso. Gente, eu sempre falo que o simples sempre dá certo. Então, simples e sempre. Mantenha essa rotina do sempre. E aí você não vai... Isso vai te ajudar a não desistir. Então, anotou a dica da primeira pergunta? Primeiro, paciência com o processo. Segundo, faça o simples e sempre. Tá? E aí agora a gente vai passar para a segunda pergunta, que também é muito interessante. Como fazer compras sem gastar todo o dinheiro na primeira compra de mercado? E aí? Conta aí pra mim, você tem essa dificuldade também? Essa pergunta também é sua? Você já, na primeira compra no mercado, você já gasta todo o dinheiro? Como é que é? Então, olha só. Como é que eu oriento nesse caso? Eu oriento dividir por semana o valor que você definiu para os seus gastos de mercado. Como é que é na prática? Primeiro de tudo, você precisa definir o quanto você gasta de mercado. Se você não tem isso definido, por exemplo,
aproveite que estamos no início do mês de outubro, tá? Início do mês é ótimo para fazer isso, tá? O início do mês é muito bom. O que você faz? Você anota a quantidade de tudo que você compra, e então você irá fazer sua lista de compras mensal. Então, olha que interessante, essa lista tem que ter o seguinte, anota aí, eu fiz até um modelo, tá? Para te dar uma dica de como é que você vai fazer a sua lista, porque como às vezes você não está tão acostumado a fazer, eu fiz aqui, olha só, você consegue ver? Vai estar invertido aí para você, mas eu vou falar aqui, tá? Como é que vai ficar. Então, olha só, primeiro você vai colocar o nome do item que você de compra. Um exemplo, detergente. E aqui você vai colocar a quantidade de detergente. E essa coluna aqui, ela te ajuda para você fazer cotação de preço na hora que você for fazer a compra, tá? Então o valor aqui é para você ver se você vai a mais de um mercado, você coloca aqui os valores para você ver onde que você vai comprar, onde que está mais barato. Então essa aqui é uma forma bem prática, tá? De você fazer a sua lista de compra. É claro que hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor e existem aplicativos hoje de lista de compras e tal. Então você também pode usar um aplicativo, escolher lá um aplicativo que seja da sua preferência e você vai com o celular fazer, aí você monta a sua lista de compra no aplicativo. Então isso é possível. Então isso vai te ajudar muito, tá? Então, essa é a forma que vai te ajudar você a não gastar tudo no primeiro mês, né? Que essa é a nossa segunda pergunta aí. Vou gastar... Como é que eu faço para não gastar todo o dinheiro na primeira compra do mês? Então, é isso que eu sugiro, tá? Você fazer a tua lista de compras. Do jeitinho aqui eu te dei essa ideia, porque parece que é uma coisa boba, mas como você não está acostumado a fazer lista de compras, às vezes você não sabe como fazer isso, tá? Então isso vai te ajudar a economizar, vai te ajudar a você não se perder e gastar todo o dinheiro na primeira compra do mês. Olha só que interessante isso. É uma prática que não nos foi ensinado, né? Sejam muito bem-vindos aí, né? Edson, Luiz. Fica aí que tem bastante dica legal aqui. Estou respondendo aí as perguntas que deixaram aí, né? Que talvez algum de vocês aí deixou no direct, na caixinha de perguntas. E então isso vai te ajudar bastante. E aí, só que aí, como é que você faz uma lista de compra? Ai, Jaque, parece fácil, mas no meu curso, muitos alunos não sabiam como fazer uma lista de compras, e não tem nada de errado com isso, porque a gente, né, não tem Quem é que ensina a gente a fazer lista de compras? A não ser que você viu os teus pais fazerem isso, mas, né? Quem é que ensina? Como é que você faz certinho para você otimizar o seu tempo? Então, como é que você vai saber o que está faltando para realmente você comprar os itens que estão faltando? Então, como é que eu faço? Eu olho os meus armários,
onde eu guardo os alimentos, onde eu guardo os produtos de limpeza, de higiene. E aí eu vejo quanto de produto que ainda tem e quanto que ainda falta comprar. E aqui eu queria chamar a tua atenção. Se você não sabe o quanto você gasta por mês de cada item, então você compra poucas unidades e você vai observando ao longo do mês quanto exatamente você usa de cada produto, tá? Então você vai precisar aí de um mês aí para você se organizar. Então a primeira pergunta, né, tem tudo a ver com isso. Lembra? Paciência, e faça o simples sempre, tá? Então, aí no próximo mês você já vai ao mercado comprar exatamente a quantidade que você usa durante o mês, porque você já fez isso no mês anterior. E olha, fazendo lista de compra, você já começa a fazer o seu montinho de economia, que vai formar o seu montão de economia. Por quê? Porque você compra somente o que precisa, ou seja, o que está faltando, o que você anotou na lista, e não enche o armário, né, daquilo que não precisa. Sabe aquela doideira de você ir ao mercado sem lista de compra? Né? Daí você para na frente da prateleira de sabonete e fala assim: gente, será que tem sabonete em casa? Nossa, eu não sei, não me lembro quanto é que tem. Já aconteceu isso com você? E aí você fala assim: na dúvida acho que vou uns 5, uns 10. E aí chega em casa, vai guardar o sabonete, meu Deus, tem uns 30 sabonetes lá no armário. Só que aí com lista de compras isso não acontece. E aí aquele dinheiro daquele sabonete, daqueles 30 sabonetes, daquele excesso de sabonete, você já vai guardar para fazer o seu montinho de economia, que vai gerar o seu montão de economia. Olha que maravilha! E olha só, no meu curso tem alguns alunos que organizaram sua vida financeira somente fazendo lista de compras, você acredita? Claro que tem casos e casos, tem pessoas que estão com dívidas, aí precisa organizar, mas no caso deles eles não tinham dívidas, era só porque eles se perdiam um pouco no mercado. Então a questão de gastar um pouco mais, essa questão de você gastar mais com o mercado, né? Às vezes falta essa questão de fazer a lista. Então, depois que você estiver com a sua lista de compras feita, você consegue definir o seu gasto com o mercado. E aí, como é que é? Aí você definiu, digamos que você definiu o seu gasto de mercado, que ele é R$ 1.200. Então, a minha dica para você não gastar todo o dinheiro na primeira semana ou na primeira compra do mercado é você dividir esses 1.200 por 4 semanas, por 4 vezes. Então, você chega a um valor de R$ 300 por semana. Então, você vai se programar para gastar esses R$ 300 por semana. Faz sentido isso para você? Né? Aí você começa a organizar, não, essa semana eu vou gastar R$ 300, na próxima semana 300, né? Às vezes acontece de você conseguir uma promoção em uma das semanas, que aí você vai gastar o dinheiro da outra semana. E não tem problema com isso, desde que você desconte dos R$ 300 da próxima semana. Então, na outra semana, você já não vai gastar R$ 300. Entendeu? Digamos que você achou uma promoção, olha só. Essa semana você achou uma promoção e aí você, ao invés de gastar os R$ 300 dessa semana, você gastou R$ 400.
Então, para a próxima semana, você já vai ter que ter em mente que você vai gastar na próxima semana R$ 200. Por quê? Porque você já antecipou algumas compras essa semana por conta da promoção. Então, aí você pode fazer essa jogada, tá bom? Então, isso vai te ajudar no seu processo de organização financeira. Então, o certo é que quando as pessoas vão começar a sua organização financeira, elas não sabem o valor exato, tá? De gasto com o mercado. Então, por isso que eu sugiro que, se você não tem esse valor, você comece com sua lista de compras. Anota todos os gastos naquele mês, tá? Que você tem de mercado. Então, você vai ter aí o exato valor de mercado e aí no próximo mês você já começa a fazer essa divisão por 4 semanas e gastar somente aquele valor definido para cada semana. Então, isso vai te ajudar muito a você não gastar todo o seu dinheiro na primeira semana ou na primeira compra do mercado, tá? E a gente vai continuar aqui, vou continuar respondendo as perguntas, né, que foram mandadas aí para mim, né, na caixinha de pergunta, no direct. Então, olha só, a terceira pergunta é: como construir a minha reserva de emergência? Reserva de emergência é muito necessário, só que muitas pessoas me abordam e falam que têm a dificuldade de fazer reserva de emergência. Então, como é que você faz? Bom, separa ela primeiro, tá? Outros especialistas em finanças dizem, né, também que você deve se pagar primeiro. Então, não é esperar sobrar dinheiro para construir a sua reserva de emergência, porque nunca sobra, não é verdade? Porque enquanto tiver dinheiro, a gente vai lá e gasta até acabar. Então, não sobra. Essa conversa de que a gente fala assim, não, esse mês, né, ao início do mês de outubro, você vai falar assim, não, esse mês eu vou fazer sobrar dinheiro. Aí você chega no fim do mês e cadê o dinheiro? Gastou tudo. Então, assim, isso não rola. Eu vou esperar sobrar para guardar. Não, você tem que guardar antes, tá? Você tem que separar esse dinheiro antes. Então, o dinheiro caiu na conta, já separa um valor X para sua reserva de emergência e lembre-se, esse dinheiro não pode estar junto com o dinheiro que você vai usar para pagar suas contas, tá? O ideal é que ele esteja em outra conta ou às vezes até em outro banco, né? E hoje, com a tecnologia, você consegue, né, as contas digitais e tal, e até algumas contas que rendem até mais do que a poupança, por exemplo. Então, reserva de emergência é separar antes. O dinheiro caiu na conta, já separa um valor X. Então, essa pergunta está resolvida, tá? Então, e lembre-se, né, anota aí, cada pergunta eu tô dando uma dica de como você vai como que vai te ajudar aí a você fazer sobrar dinheiro, a você se organizar financeiramente. Vamos lá, pergunta 4, né? Olha só essa pergunta, gente. Tenho vergonha de dizer não para os convites dos amigos para sair, mesmo eu não tendo dinheiro. O que eu faço? Eu preciso te contar algo
que pode doer, que vai doer. Mas se você quer mesmo mudar a sua vida financeira, você vai precisar ser outra pessoa. Melhorar a sua vida financeira não será possível se você continuar com a mesma mentalidade. Então, olha só, respira fundo aí, encosta na cadeira e ouça. Não é que você não consegue falar não para os convites. Você, na verdade, não consegue aceitar o que vão pensar de você se você não participar. Na verdade, você está preocupado que eles vão pensar que você está na pior, que você não tem dinheiro. Mas e daí? Eles estão errados? Se você está aqui, é porque você está com alguma dificuldade financeira. E acredite, os seus amigos, eles também podem estar enrolados financeiramente igual a você, sabia? Só que, às vezes, eles não querem admitir. E como é que eu sei disso? Bom, existe um estudo que diz que você é a média das 5 pessoas que você convive. Eles chamam isso de contágio social. Esse estudo diz que você repete o mesmo comportamento dessas 5 pessoas. Então agora pensa comigo. Se você está enrolado financeiramente, imagina como estão essas pessoas segundo esse estudo. O certo é que assunto de organização financeira não é muito falado, né? Na rodinha ali dos amigos, não é verdade? O negócio é gastar e depois a gente vê como é que a gente paga. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta, me responde aí. O que os seus amigos pensam? Já pagou algum boleto seu? Conta aí pra mim. O que eles pensam? Pagou alguma vez algum boleto? O que você me diz? Eu acredito que não. No meu caso, ninguém, nada do que pensaram sobre mim ou falaram, ela não foi porque não pagou boleto nenhum. Então, olha só, se você está enrolado financeiramente, eu sugiro que você conte, nunquinha mesmo, né, Edson? Então, se você está enrolado financeiramente, eu sugiro que você conte a eles que você está precisando de um tempo para organizar as suas finanças. E, por vezes, você terá que recusar os convites. Nunca veio, então. É isso que, né, Edson, as pessoas deveriam entender. Né? Quer dizer, não paga. O que os amigos pensam não vai pagar boleto, não vai pagar suas contas, né? Então, aqui, eu sugiro você falar para os seus amigos. E olha só, se esses amigos forem amigos de verdade, eles vão entender. E até vão continuar te convidando para participar sem que você precise contribuir com nada, até você organizar financeiramente, sabia? Mas, se eles falarem, tipo assim, para você, nada a ver essa parada aí de organização financeira. Se eles falarem isso, você vai ter que decidir o que fazer. E aí eu vou te dar uma dica. Que você tome a decisão de ser a inspiração
para os seus amigos a partir de agora. Mostre para eles que é possível gastar menos e continuar a amizade e aí, de quebra, ainda organizar a vida financeira. Só que às vezes, para você organizar a sua vida financeira, talvez você vai ter que estar no mesmo ambiente de pessoas que queiram o mesmo que você. E eu sei que isso fisicamente não é tão fácil assim. Mas tem outra forma de você se conectar com pessoas que querem o mesmo que você, graças à internet. Então hoje você pode conseguir, pessoas que já chegaram lá, você consegue se conectar com essas pessoas. E aí você começa a pensar e ter ações igual a elas para você chegar lá. E olha que legal. E para te ajudar com isso, eu criei um grupo de Telegram, onde eu dou dicas diárias que te ajudarão a fazer sobrar dinheiro. E o link do meu grupo no Telegram está na minha bio. Então, acabando esta live, você vai lá e clica no link que você vai ser encaminhado lá para o grupo de Telegram. Já tem pessoas lá se beneficiando dessas dicas. Oi, Deborita, seja bem-vinda. Inclusive a Débora já tá lá no grupo, né, Débora, do Telegram. Comenta aí se as dicas lá que eu tô postando lá são boas. Que eu tô falando aqui, né, para as pessoas entrarem lá no grupo de Telegram. Aí, ó, a Débora tá falando que as dicas lá são boas. E olha só, outra pergunta 5. Olha que interessante. Tenho prestação em atraso. Ai, Débora, obrigada. Acredite que eu faço isso como propósito de vida para ajudar vocês aí. Então, olha só, pergunta 5. Tenho prestação em atraso. Vou lá negociar ou espero eles me apresentarem uma proposta? Né? Achei bastante interessante essa pergunta. E aqui, olha só, eu quero que você entenda um princípio para você levar para a sua vida toda. Você fez a dívida, você que vai correr atrás para pagá-la. Não é íntegro você esperar que venham te cobrar, porque quem comprou foi você. E o princípio de integridade, ele é importante para a sua organização financeira. Então, vai lá e diz o quanto você pode pagar por mês. Ou se você conseguiu reservar o valor para quitar à vista, insiste que você quer fazer uma proposta de pagamento. Vira o jogo. Ao invés deles ficarem te ligando, né? Dizendo que quer negociar. Aí você vai lá e diz, você liga. Tem um princípio milenar que nos ensina a bater até a porta se abrir. Esse princípio está lá em Mateus 7, 7, 8. O que isso tem a ver com essa pergunta? Se você virar o jogo e começar a ligar todos os dias para os credores, ou seja,
bater a porta todos os dias, 1 hora garante esse princípio que a porta se abrirá. Então liga ou mande mensagem de WhatsApp todos os dias, perguntando: e aí? Aceitou a minha proposta? E se você então tiver o dinheiro para quitar à vista, você necessariamente tem que pedir, a retirada dos juros. E tem outro princípio milenar que diz que o bom nome é mais precioso que muitas riquezas, que está lá em Provérbios 22:1. Então, se o bom nome é um princípio milenar, se prontificar a pagar, mostrar que você zela por um bom nome, isso é importantíssimo. Então não espere, Você foi lá e por algum motivo, tá? E não se culpe por isso, tá? Você vai lá e renegocia, vira o jogo. Você vai ver, a Bíblia fala, que é esse princípio milenar, ela dá vários exemplos. Se você insistir, tem esse aí que você bate a porta até ela abrir, então você vai insistindo ali: olha, eu quero negociar. Você não faça uma proposta que você não vai conseguir cumprir, Então aqui a integridade é muito importante. Então você vê o quanto realmente você pode pagar e você vai lá e fala: olha, eu não tenho todo o valor, mas eu posso pagar isso por mês, o que vocês podem fazer? Aí às vezes a princípio eles vão falar: não, eu não tenho condições, porque infelizmente algumas instituições elas não têm integridade. Mas tem um detalhe: se você usar de integridade, o nosso Deus vai entrar com providência para a sua vida, porque você, que é filho do Deus Altíssimo, Ele não vai permitir. Por quê? Porque você está cumprindo um princípio dele, você está sendo íntegro, você está indo lá, você reconheceu, você está reconhecendo uma dívida e está indo lá pagar. Então, você vai mostrar que você zela por esse princípio, Qual é? Do bom nome. Então, isso é muito importante. Então, vai lá, vira esse jogo, liga, manda mensagem todos os dias. E aí, aceitou minha proposta? Como é que tá? E você vai ver. Depois você me conta como é que vai ser. Pois manda mensagem para mim. Então vamos lá continuar respondendo aqui, as perguntas. Essa aqui. A sexta. Já fiz de tudo para fazer sobrar dinheiro, mas ainda a conta não fecha. O que fazer? Bom, eu aprendi e já há algum tempo eu parei de usar, lendo alguns livros, tem um livro muito legal que eu recomendo, que é O Segredo da Mente Milionária. Então, assim, eu aprendi que, assim, essa frase, eu já fiz de tudo, tudo é uma palavra muito perigosa. Débora, vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo te ajudar então. Vamos lá. Olha só. Tudo é uma palavra muito perigosa e pode nos levar à paralisia. Pode fazer com que deixemos de fazer o que tem que ser feito com a ideia de que nada mais precisa ser feito. O certo é que, graças a Deus, nós somos seres pensantes e evoluímos.
Então, não há nada que esteja bom que não possa melhorar. Então, assim, essa ideia de que eu já fiz tudo, manda uma informação para o nosso sistema límbico de que o nosso sistema límbico entende isso assim, então não há mais nada que possa ser feito. É como se a gente estivesse resistindo. Quando eu falo assim, eu já fiz tudo, é como se eu estivesse resistindo. E quando eu resisto a alguma coisa, e olha só, na live de ontem, eu expliquei, ficou assim, detalhes sobre como é que funciona o nosso sistema límbico e o nosso sistema neocórtex. Então, quando você fala assim, eu já fiz de tudo, essa palavra tudo significa que não existe mais nada que possa ser feito. E aí, o meu sistema límbico entende isso como uma resistência. Tudo, então não tem mais nada que se fazer. Ele entende isso como, ele faz isso como uma proteção. E aí ele não procura soluções para aquilo. Então, se você quer entender melhor, tá, todo o processo, vai na live de ontem, que tá muito explicadinho o sistema límbico, o sistema neocórtex, tá? Live de ontem, dia 5/10/2022. Eu expliquei como é que funciona todo esse processo. Mas, digamos que, né, eu vou tentar entender aqui que quem fez essa pergunta, né, tenha colocado em prática todas as dicas que eu dou aqui para fazer sobrar dinheiro e a conta realmente não fechou. Então, nesse caso, a única solução que vai ser, né, é fazer renda extra. Tá? Não tem para onde fugir. Você foi lá, você já faz lista de compra, você já separou seus gastos, você faz os seus montinhos de economia para gerar o seu montão de economia e ainda não está dando certo. Nesse caso, vai ter que fazer uma renda extra. Tá? Porque pode ser que você chegou à conclusão que para a sua prioridade de vida, a sua renda atual seja insuficiente. Então terá que buscar formas de renda extra. E aí às vezes a gente para, né? Mas que renda extra? Como assim, né? Fazer renda extra e tal? Bom, existem algumas possibilidades. Se você, por exemplo, tem algum dom, né, que você faz alguma coisa que alguém elogia, por exemplo, nossa, alguém fala assim, Débora, alguém fala para você assim, Débora, você, que o pessoal fala para você que você faz muito bem? Conta aí para mim. Edson, o que falam para você que você faz muito bem? Que alguém elogia quando você faz. Por exemplo, conta aí pra mim. Porque às vezes a gente pensa que a gente não tem como fazer renda extra, porque eu não sei fazer outra coisa. Mas de repente você faz um bolo, uma sobremesa que todo mundo é apaixonado por essa sobremesa. Aí, escreve muito bem, Edson. Então, você pode usar isso como uma renda extra. Você usar isso a teu favor para você fazer uma renda extra. E você, Débora? Aí, Edson fala que a voz dele é bonita, também pode aí, quem sabe, né, fazer uma renda extra como locutor.
E você, Débora? O que falam pra você, que te elogiam? Cuidar de crianças. Então, assim, você vê que às vezes você pode fazer uma renda extra com alguma coisa. E assim, às vezes você não vai precisar fazer essa renda extra pro resto da vida. Talvez é só para você se organizar no momento, né? Então, às vezes alguém, quando eu falo isso, a pessoa fala, Jaque, mas eu não sei fazer nada. Eu falo assim, não, mas espera aí. Você cozinha? Você gosta de cozinhar? Ah, eu gosto. E o que é a comida que mais falam pra você que é gostoso e tal? Aí a pessoa fala, é um bolo assim, uma sobremesa assim. Eu falo, coloca pra vender. Outra forma de fazer uma renda extra é vender algumas coisas que estão paradas lá, sabe? Aquelas coisas que a gente comprou por... A gente nem sabe por que comprou. Tá lá. Débora. É isso aí, menina. Bora lá pra frente, bora fazer renda extra. Então, porque assim, às vezes a gente, fica... Você viu que interessante, o que é o nosso pensamento, sistema límbico? Quando eu falo assim, eu já fiz de tudo, a gente manda uma informação pro sistema límbico assim, que ele entende isso como uma proteção. Daí ele fala, não tem mais nada o que fazer. E aí a gente não tem essa clareza de buscar uma solução, mas tem solução. Quando a gente começa aqui a trabalhar com o neocórtex, que é a razão ali, e aí a gente começa a buscar as alternativas para fazer uma renda extra. Então, é isso. Dá para a gente fazer, vender algumas coisas que estão paradas, objetos que você... Meu Deus. Ai, gente, olha... Sabe aquele negócio que você passa assim, ele fica te olhando assim, fica falando assim, por que é que você me comprou? Eu tô aqui parado, quando poderia ser útil para outra pessoa. Então, vender isso, Hoje a internet ajuda muito a gente a vender. Eu já vendi coisas pela internet, tá? Postei na internet, a OLX é muito boa para isso. Então, assim, existem sim várias opções de fazer renda extra. Então, bora fazer renda extra, bora fazer esse montão, de economia aí que tanto eu falo. Então, dá certo sim, tá? Vende roupa que tá parada lá, sabe aquela roupa que a gente fala assim, um dia eu vou te ajudar, e esse um dia já passou 3, 4 anos. E aquela roupa tá lá ainda. Então, assim, dá para vender sim. E às vezes a gente acha que não, ninguém vai querer. Não. Tem na OLX, dá para fazer sim. Tem como vender. É só você ir lá postando e tal. Eu já vendi algumas coisas pela OLX. E coisa assim que às vezes a gente acha que ninguém quer, por exemplo, acho que a última coisa que eu vendi na OLX foi uma máquina de cortar pelo de cachorro. Nós tínhamos um casal de cachorrinhos, aí eles faleceram. E aí, o que ia fazer com aquela máquina de pelo de cachorro? Coloquei para vender na OLX. E aí vendeu. Então, assim, dá super certo. Dá super certo, tá? E agora vamos para a nossa última pergunta. Essa pergunta é muito interessante. Por que eu sei o que tem que ser feito para fazer sobrar dinheiro e eu não faço? Por quê? Essa é a pergunta. Gostei muito dessa pergunta. Porque é o que todo mundo fala pra mim, já que eu sei o que tem que ser feito, mas eu não sei o que acontece. Que eu acabo não fazendo. Então vamos lá? Primeiro lugar,
tá? Você precisa entender que a sua organização financeira é 80% mudança de comportamento. Não tem para onde fugir. Então não tem uma fórmula mágica, não tem, tá? E é 80% de mudança de comportamento, 10% é só para você aprender como que você vai chegar lá na sua organização financeira. E os outros 10% cálculo matemático, né? Então, primeiro você precisa entender isso. Segundo, você precisa parar de subestimar o poder da repetição. Você só fica bom naquilo que você repete. É o repetir até dar certo que tanto eu falo. Então, olha só. Não subestime mais o poder da repetição. Porque você sabe o que tem que ser feito, mas aí você faz uma vez e aí você... não deu certo na primeira vez. Aí você não vai lá e repete. Então, por isso que não dá certo. Então, como é que funciona? Tudo o que você faz repetidamente, constantemente, vira excelência, vira um hábito. Então, não é um ato. Sabe, não é aquela lista de compra que você faz uma vez ou de vez em quando. Não, é o todo dia. Aqui entra a constância e a consistência. E o que é a constância? Constância é você fazer todos os dias. E a consistência é fazer melhor a cada dia. Porque às vezes a gente acha que constância e consistência são a mesma coisa. E não são. Tá? Então, assim, se você puder anotar isso, tá? Constância é fazer todos os dias. E consistência é fazer melhor a cada dia. Sabe? É você ter a sensação de que hoje eu fiz melhor do que ontem. E isso é um processo, é um passo a passo, e essa repetição é aos poucos. Mas você não pode parar até dar certo. E desde que eu passei a andar com Jesus, eu entendi que os seus conselhos é um manual para toda a área da minha vida. Eu vi que na Bíblia existem princípios que funcionam há mais de 2000 anos. Só que a gente deixa de seguir esses princípios, procurando em outros lugares, às vezes, né, uma solução para o meu problema financeiro. Mas está tudo na Bíblia, tudo. O que as pessoas ensinam hoje já está na Bíblia há mais de 2000 anos. Olha que incrível isso. E na Bíblia tem vários versículos que são repetidos em livros diferentes ou até recomendações do próprio Deus. Como, por exemplo, ele dá instrução para que a sua lei não se aparte de nós, por exemplo. Né? Ele fala que é para a gente meditar nela dia e noite. Isso é o quê? Uma repetição. Para que isso? Para que não esqueçamos do que foi dito e que a gente esteja constantemente avaliando as nossas atitudes, se elas estão conforme os princípios de Deus. Então, para você realmente aprender aquilo. E olha só, o nosso cérebro entende como importante somente repetição.
E se você, por exemplo, vê essa live e diz assim, nossa, que conteúdo interessante, e você não anota, ou você não pratica aquilo que eu estou falando aqui, ou você não revê essa live, sabe o que o teu cérebro faz com esse conteúdo? Ele descarta. É isso mesmo. O teu cérebro joga fora aquela informação. Então agora você está entendendo por que é que às vezes você sabe o que tem que ser feito, mas você não faz? Porque simplesmente você jogou aquela informação no teu cérebro e ele não entende aquilo como importante. Porque você só jogou, esse negócio é interessante, esse negócio de fazer organização financeira é interessante. E ficou por isso mesmo, você não foi lá e começou a fazer, você não foi lá e repetiu até dar certo. Então é assim que funciona o nosso cérebro. Então você não consegue fazer, por exemplo, sobrar dinheiro pelo fato de que você começa, mas não repete. Faz sentido isso para você? Né? Porque você começa aí, não sei, não vou, porque, né? Que nem eu falei na resposta, na primeira resposta, você precisa ter paciência com você, ter paciência com o processo. Você fazer o simples e o sempre. Isso vai te ajudar a manter o foco. E terceiro, a gente precisa fazer um trabalho mental que, para a gente organizar a nossa vida financeira, a gente vai ter que abrir mão do prazer imediato. Que na maioria das vezes ele é passageiro. Sabe? Eu quero comprar tal coisa, eu quero comer isso agora, eu quero. Comeu, passou. Aí daqui a pouco eu já quero outra coisa, porque aquilo lá já passou, é passageiro. Então, talvez a gente vai ter que mudar essa mentalidade de querer as coisas muito a curto prazo. Porque aquilo que é permanente, ele chega pra gente a longo prazo. E existe uma lei da física que diz que duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. E a tua mente é um espaço. Então, partindo disso, eu entendo que querer o prazer imediato e o permanente ao mesmo tempo não vai rolar. Não vai acontecer. Então você vai precisar decidir ou um ou outro. Prazer imediato ou prazer permanente. Então tem esse detalhe também. Mas antes de tudo, né? Você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir. E o que significa, né, decidir? Porque a gente fala tanto nessa palavra, eu preciso decidir, eu decidi. Mas a gente entende o significado dessa palavra decidir? Então, eu vou falar para você. Decidir vem da palavra, derivada da palavra decidere, né, do latim. E que significa o quê? Que não há espaço para nenhuma outra alternativa. Então, quando você decide que agora eu vou alinhar as minhas finanças, agora eu vou organizar as minhas finanças, vou fazer sobrar dinheiro. Então, quando você decide, lembre-se do que significa a palavra decidir. Não existe nenhuma outra alternativa. É aquilo, você vai focar em fazer sobrar dinheiro e organizar as suas finanças. Então, quando você decide pelo seu prazer imediato, por exemplo, não vai ter espaço
para construir o prazer permanente e vice-versa, né? Quando eu decido pelo prazer permanente, não vai ter espaço na minha mente para o prazer imediato. E aqui é um estilo de vida que você terá que assumir. E talvez isso vai ser andar na contramão da maioria das pessoas. Mas daí vai entrar outra decisão. Há estudos que dizem que a gente toma de 800 a 1.200 decisões por dia. Você sabia disso? Desde se eu levanto a hora que o despertador desperta, ou se eu deixo na soneca mais uns 5 minutos, desde que roupa que eu vou usar. A gente faz de 800 a 1.200 decisões no dia. Então, tomar decisões faz parte da nossa vida. E decidir se você vai agradar os outros ou alcançar os seus sonhos vai definir o seu futuro. E o que você quer? Aqui é uma análise. O que você quer? Porque certo é que muita gente ama dar pitaco na nossa vida, mas ninguém quer assumir os boletos, né? Então eu pergunto, vale a pena continuar endividado? E não construindo uma reserva de emergência ou realizando os teus sonhos para você agradar os outros? Então, às vezes, você vai ter que andar na contramão, mas só que você vai conseguir realizar os teus sonhos. Entenda isso. E você não precisa ser mal educado com ninguém, tá? Só explica que você optou por um outro estilo de vida. Tá? E também, olha só, para de querer ficar dando muita explicação. Só não seja mal educado. E lembre-se, se você realmente quiser mudar a sua vida financeira, o seu eu hoje tem que ser melhor do que o seu eu de ontem. Não dá para continuar sendo a mesma pessoa, pensando do mesmo jeito e agindo do mesmo jeito. Se você deseja resultados diferentes na sua vida financeira, terá que fazer coisas diferentes para chegar lá. E eu não sei o que é. Mas você já sabe, né? A pergunta que foi feita é: eu já sei o que tem que ser feito, mas eu não faço. Então você sabe. E não importa o tempo que vai levar. Quanto mais cedo você começar, o que vai acontecer? Mais cedo você vai chegar lá. Olha que legal. E olha, é uma frase que eu sempre falo: daqui a um ano você terá desejado começar hoje. Então comece hoje. Faz sentido isso para você? Então eu quero que você saia dessa live hoje decidindo. Olha quantas dicas de ouro nessa live. Tenha paciência. Faça o simples sempre. Faça a lista de compras para você não gastar todo o seu dinheiro na primeira compra. Olha que incrível todas essas dicas, né? O poder da repetição, não subestime o poder da repetição, não subestime também os pequenos resultados, porque a gente quer resultados grandes e resultados a curto prazo. Não. Resultados duradouros, permanentes, eles levam um tempo, mas não importa quanto tempo ele vai
demorar. Se você começar hoje, você vai chegar lá. Então, é o desejo do meu coração que você saia dessa live, né, com a sua cabeça assim explodindo de ideias de tudo que você tem que fazer para você começar a sua organização financeira. E é isso. E eu quero te pedir um favor, que você compartilhe essa live com mais pessoas. E aí, deixar um recado. Todas terças, quartas e quintas-feiras eu estarei aqui. Às 21 horas, horário de Brasília, trazendo sempre algo que possa te ajudar a fazer você se organizar. A fazer você sobrar dinheiro. Então eu espero você. Todas as terças, quartas e quintas-feiras. Muito obrigada, tá, por você ter ficado aqui até o fim. Espero que realmente você tenha aproveitado todas as dicas aqui. E convide mais pessoas para esse grande movimento de alinhamento financeiro. Não fique com essas informações somente para você, tá bom? Então, Deus abençoe. Muito obrigada. E eu te espero no próximo vídeo. Obrigada, Débora. Deus abençoe. E eu estou à disposição. Se tiver qualquer dúvida, manda no direct, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Deus abençoe.